Meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos e que realmente a bênção do Senhor esteja alcançando você e a sua casa, o seu lar, mais uma vez, através da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. E nós vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor por esse dia, por mais uma vez Ele nos conceder não só a vida, mas o privilégio de viver e poder conhecê-lo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque hoje o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de viver, nos dá não só o fôlego de vida, mas também nos dá o conhecimento do Senhor. O Senhor nos tem chamado a conhecê-lo. Como tem sido bom, Senhor, conhecer o Teu nome, conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, poder anunciar também esta bênção que é a Tua palavra, aonde e a quem o Senhor nos tem concedido. Meu Pai, muito obrigado. Que a bênção do Senhor realmente repouse sobre cada vida, aonde essa palavra está chegando, mais uma vez, e que, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos alegres por estar aqui, mais uma vez na sua casa. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor preparou, e receba, Senhor, nossa devoção, receba os nossos louvores, as nossas ações de graça, receba, Senhor, nossas orações, súplicas, intercessões, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, não há outro. É a Ti que elevamos o nosso pensamento, nossas vozes, é a Ti que elevamos nossas súplicas e a Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 15, e nós vamos ler um pequeno trecho desta escritura de Apocalipse 15, versos 2 a 4. Apocalipse 15, 2 a 4. Essa passagem diz: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus irmãos, que bênção é a gente poder ouvir essa palavra. Essa é uma palavra profética, é uma palavra que há de acontecer, como toda profecia de Deus tem se cumprido. Essa também é uma palavra que há de se cumprir. E um dia nós veremos o que João aqui presenciou. Ele viu o futuro. E um dia nós também vamos contemplar com os nossos olhos esta bênção aqui acontecendo. Nós vamos ver uma multidão se prostrando e adorando o Senhor, porque a Escritura diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, desde agora e por toda a eternidade, a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós queremos adorar o nome desse Deus tremendo. E hoje, pela graça do Senhor, nós queremos matar a saudade de duas formas aqui, né? Eu procurei uma pessoa que foi membro dessa igreja há muito tempo e é uma benção. A gente é irmão e amigo e não só, né, da minha pessoa, mas de muitos aqui desta igreja, dessa casa. Alguns dos irmãos não a conhecem, mas vão conhecer um pedacinho, né, hoje. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Viviane Melo. Ela vai estar louvando a Deus, tanto ela quanto eu e outros aqui da igreja. Nós tínhamos esta coisa gostosa de poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, né? Nós tínhamos solistas aqui, conjuntos, e fazíamos dupla, trio, era uma benção, era muito bom, todo aquele tempo em que a gente dedicava o nosso louvor ao nosso Deus, como hoje temos feito, e hoje a gente vai poder matar assim, um pouquinho da saudade daquele tempo, né? Quando louvamos a Deus, juntamente com ela adorando o Senhor. Eu quero então passar a palavra a Viviane, desde já. Obrigado, Viviane, por ter atendido o meu convite gentilmente.
Eu sei das dificuldades que a gente está tendo, mas, glória a Deus, conseguimos driblar aí algumas dificuldades e aqui estamos. Que o Senhor seja glorificado. Louvado seja o Senhor. O louvor do Senhor, dos nossos corações para Ele, é todos os dias, a todo momento. E a nossa alegria é poder louvar ao Senhor. Mas o nosso maior desejo, e certamente o dia mais feliz das nossas vidas, vai ser o dia da volta. É o dia que nós mais aguardamos, é o dia que nós ansiamos, o dia para o qual nós nos preparamos. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz
De fato, o nosso Deus, esse Jesus o Senhor, é o autor de nossa fé. É o autor de nossa salvação, diz as Escrituras. Que bênção! Louvar a Deus com uma verdade como essa. Ter essa esperança. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Deus, nossa gratidão por tão grande redenção, não é? E hoje nós estamos recebendo um irmão, amigo, pastor da Igreja Presbiteriana do Eldorado, reverendo Milton. Ele vai estar trazendo a mensagem para nós hoje. E minha oração por ele é que Deus o capacite, fale através da boca dele, o que Deus já preparou para o seu coração, para o meu coração, que Deus fale profundamente a sua vida e que esta palavra possa realmente fazer diferença no seu lar. Amém? Então, eu gostaria de chamar aqui o reverendo Milton, ele mesmo vai fazer a apresentação e que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Pode orar e continuar. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui junto com a Igreja Presbiteriana do Flamengo, com as famílias que participam, ainda que virtualmente. Que Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua família, continue abençoando grandemente essa igreja, que com muito carinho nos convidou para estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Emerson, louvo a Deus por esse convite e agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então eu convido você e sua família que abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Um belíssimo texto da palavra do nosso Deus. Para aqueles que não me conhecem, como bem disse o reverendo Emerson, eu sou o pastor Milton, da Igreja Presbiteriana do Eldorado. É com muita alegria que estamos aqui partilhando esse momento de estudo, de meditação da palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus por esse momento. Romanos, capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos acompanhar a leitura, os irmãos que estão nos seus respectivos lares, com os seus familiares. Façam a leitura juntamente comigo, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Eu convido você e sua família a fechar os seus olhos e orar comigo neste momento de estudo, diante da leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, graças te damos por esse momento que o Senhor nos permite. Te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Pai, rendemos a ti toda a honra e toda a glória. Apresentamos nossas vidas diante do teu altar, apresentamos cada lar que participa conosco, ó Pai, neste dia, nesse momento de estudo e meditação da tua palavra, que o Senhor esteja indo de encontro a cada casa, cada família, derramando a tua graça, derramando o teu poder, nos livrando de todo mal e, sobretudo, que teu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo do pecado, que teu Espírito Santo derrame sobre nós a tua bênção, trazendo iluminação ao nosso entendimento,
para que possamos encerrar esse momento de meditação, de estudo na Tua Palavra, mais convencidos do Teu chamado, mais convictos do Teu amor e mais dispostos a servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Assim oramos, rendendo a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? E que Deus continue falando aos nossos corações, através da explanação sobre esse texto bíblico. Meus queridos, quando eu leio esse texto, quando eu leio o livro de Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico a respeito do plano de Deus para nós, para mim e para você. O livro de Romanos é um tratado teológico. E quando eu leio esse livro, quando eu leio esses versículos, do capítulo 10 em diante, que o versículo 10 ao 15, algo mexe muito em meu coração, uma alegria muito grande brota no meu coração, porque a primeira palavra, ou a expressão que vem à minha mente é graça irresistível. Esse livro de Romanos, ele começa no capítulo 1, expondo, revelando da parte de Deus a condição humana. Pode olhar no capítulo 1, em diante, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está revelando a condição do ser humano, morto em seus delitos e pecados, entregue aos desejos do coração, entregue às paixões carnais. E assim o ser humano caminha em destruição, em autodestruição, caminha para o abismo. Nos capítulos seguintes, o apóstolo Paulo, após denunciar, revelar a condição deprimente, a condição miserável do ser humano, ele começa a trazer, revelar o plano de Deus, a obra de Deus em favor do ser humano. E caminhando aqui nas páginas do livro de Romanos, capítulo após capítulo, o apóstolo vai revelando a ação de Deus a favor daqueles que estão perdidos. E no capítulo 9 e 10, o apóstolo começa a denunciar, a demonstrar como o povo hebreu, aquele povo que era tido como o povo de Deus, rejeitou a justiça divina, rejeitou a justiça em Cristo Jesus. Ele começa a denunciar essa rejeição e mostrar que em Cristo não há judeus e nem gregos. Em Cristo não há divisão de castas. E nós chegamos nesses belíssimos versículos que nós lemos neste momento, nessa meditação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E como eu disse, a expressão que vem à minha mente, quando eu leio estas palavras, é graça irresistível. Um termo que foi cunhado, não é? Pela teologia reformada, graça irresistível, que está expressa em todas as páginas do Novo Testamento. Em 1610 houve um debate teológico intenso no estado da Holanda. Um debate teológico no qual é muito conhecido no meio da teologia reformada como o remonstrance. Um tempo no qual foi discutida o plano redentivo de Deus. De que forma interpretar esse plano, a redenção que há em Cristo Jesus. E foi se discutido durante algum tempo, foi se debatido teologicamente como interpretar a salvação que há em Jesus Cristo. Como conceituar esse ramo da teologia, da soteriologia, questões ligadas à salvação. E foi-se estabelecido, e até hoje nós falamos a respeito desse debate teológico, do qual surgiu aí o documento da Igreja Protestante Reformada, os chamados 5 pontos do calvinismo. Você com certeza já ouviu falar sobre isso. Os 5 pontos do calvinismo surgiu a partir desse debate teológico, em 1610. E quando eu leio esse texto em Romanos 10:10, me vem à mente esse ponto, um dos pontos, né? Graça irresistível. Somente para fazer citação dos 5 pontos,
para aguçar a sua curiosidade para estudar a respeito dos mesmos, esses 5 pontos são depravação total do homem. Segundo ponto, eleição incondicional. Expiação limitada é o terceiro ponto. O quarto ponto, graça irresistível. E o quinto ponto, perseverança dos santos. Chamados assim, os 5 pontos do calvinismo. Que tratam justamente desse ramo da soteriologia, da salvação do homem. Em que base estamos firmados para crermos, para respondermos ao chamado de Deus? De que forma nos relacionamos com a ação do Espírito Santo em nós? De que forma a igreja atua dentro desse plano redentivo? E quando eu leio aqui, nesse texto de Romanos, especialmente, a partir do verso 10, isto me chama muita atenção, essa graça irresistível, esse favor imerecido que Deus derramou sobre nós. Graça significa exatamente isso, favor imerecido. Nem eu e nem você merecíamos a misericórdia e o amor de Deus, mas aprove a Ele derramar essa graça sobre nós. E não é somente uma graça, um favor imerecido, mas é uma graça irresistível. Daí se diz, a partir do verso 10, não é? Como crerão, se não há quem pregue? Como invocarão daquele a quem nada ouviram? Então nós precisamos refletir nesse momento de estudo da palavra. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja dentro desse plano redentivo, dentro dessa graça irresistível que é derramada sobre nós? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? O apóstolo Paulo, como eu já disse, após expor a condição humana, decaída em seus delitos e pecados, entregue às paixões carnais, à imoralidade de toda espécie, após essa exposição, ele denuncia a rejeição do povo de Deus em relação à justiça alcançada em Cristo Jesus. E aqui ele está afirmando, nesse versículo 10 em diante, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E quando eu leio estas palavras, a partir do verso 10, uma cena me vem à mente, não é? Para quem gosta de filmes, aqueles filmes medievais, você já assistiu aquele tipo de filme medieval, no qual há um grande rei, e ele emite um decreto real. No mesmo instante que ele decreta a sua vontade, e escreve aquilo num papel e sela com um selo real, entrega aquele decreto a um arauto, a um mensageiro. E este arauto, ele recebe aquele decreto e imediatamente, urgentemente e velozmente, ele vai de encontro às vilas proclamar o decreto real. Ou seja, imediatamente, urgentemente, ele larga tudo o que ele está fazendo e toma aquela tarefa de proclamar o decreto real. Esse é o papel do arauto. Ele escolhe um cavalo, o melhor cavalo, o cavalo mais veloz, e parte de encontro às vilas, às comunidades que pertencem ao rei daquele grande rei, ao reino daquele grande rei. O arauto chega naquela vila, procura o lugar mais central e começa a proclamar e anunciar a vontade daquele rei, o decreto daquele rei. Eu me lembro dessa passagem, porque quando o apóstolo diz aqui para nós, no verso 14, porém como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quando o decreto real não é proclamado, como as pessoas irão receber aquela notícia? Como as pessoas irão proceder de acordo com a vontade do grande rei? Então é necessário que o arauto anuncie, que o arauto proclame o decreto real. Como naqueles filmes medievais, que nós podemos ver esse tipo de cena constantemente.
para que a vontade do rei fosse cumprida e estabelecida, ela precisava ser anunciada a todas as pessoas da comunidade daquele reino. Então nós temos aqui os versos 11 e 13, que revelam para nós a importância dessa proclamação de um decreto real, vindo de um rei divino, do supremo rei, que diz assim, versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a proclamação do Evangelho de Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós precisamos visualizar o arauto de Cristo, desse grandioso rei, proclamando essa verdade a todos que possam ouvir, a todos quantos venham ouvir essa verdade. A pergunta que se aplica aqui e que nós precisamos nos fazer, esta graça irresistível com a qual somos atraídos a Deus, ou também chamado na teologia como vocação eficaz, quando é que ela se aplica? Quando é que ela é aplicada no coração do ouvinte da proclamação de um arauto, o arauto de Cristo? Quando é que se aplica esta graça irresistível, esta vocação eficaz? Queridos irmãos, nós precisamos meditar e refletir sobre esta verdade. Esta vocação eficaz, esta graça irresistível, ela é efetivada no coração do ouvinte da proclamação daquele arauto. Ela é efetivada quando a palavra do rei é declarada. Ela inicia esse processo de aplicação, de efetivação, quando a palavra do rei está sendo proclamada, está sendo ouvida. A teologia denomina esse momento como chamado externo. Na teologia tem essa expressão chamado externo, que é o mesmo que proclamação do Evangelho. Quando um arauto de Cristo, filhos de Deus, proclamam o Evangelho de Cristo, está acontecendo esse chamado do grande rei, um chamado audível, um chamado externo. As pessoas estão ouvindo um chamado externo. E na vida de um ser humano está acontecendo algo diferente. E nós precisamos refletir, irmãos, diante desta verdade. Nós precisamos perceber, então, a importância crucial do papel do arauto do rei diante das pessoas. No cumprimento desse chamado externo. Quando o arauto proclama a palavra do rei, esse ato de proclamar, o chamado externo, é algo de grande importância na vida do ouvinte, na vida daqueles que estão ouvindo a proclamação do Evangelho. Como diz aqui o apóstolo Paulo, como crerão se não há quem pregue? Percebeu a importância dessa proclamação, desse chamado externo? Então nós precisamos refletir no papel do arauto. E eu e você somos os arautos de Cristo diante deste mundo. Muitas vezes, o fato é que diante da importância deste papel e da ausência do executar deste papel, muitas vezes vamos proferir a mesma coisa que o apóstolo Paulo profere aqui no verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Devido à ausência do papel do arauto, como crerão naquele de quem nada ouviram? Se não há arautos para proclamarem a respeito desse grande rei, como crerão? Como invocarão a Jesus Cristo? É isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo à reflexão no verso 14. Exatamente a ausência dessa proclamação e a importância
desta proclamação. Todos ouvirão o chamado externo, que é apregoado pelo arauto do rei, e alguns serão tocados pelo Espírito Santo e responderão positivamente a esse chamado externo, que é o anúncio do Evangelho. Esse toque do Espírito Santo no coração dos que creem é denominado pela teologia de chamado interno. Então nós vemos assim, irmãos, dessa forma nós percebemos que essa graça irresistível, que essa vocação eficaz, ela é aplicada na vida de uma pessoa, ela é efetivada no coração daquele que crê, com a proclamação do Evangelho, chamado externo, e com a ação do Espírito Santo, o chamado interno. Daí se cumpre, se aplica, se efetiva essa graça irresistível. E quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho, ela não resiste à graça de Deus. E essa verdade revelada, aqui no texto de Romanos, mostra para nós, e está em plena conformidade com a revelação bíblica que diz: muitos são chamados, mas nem todos os escolhidos. Mateus 22, 14, 2 Timóteo 1, 9. Ou seja, o que torna essa vocação eficaz, o que torna o chamado do Evangelho eficaz, é o toque interior do Espírito Santo, é o chamado interno, que somente o Espírito Santo pode executar. O arauto, nós, o povo de Deus, temos um grande papel: anunciar o Evangelho, proclamarmos o Evangelho. Porém, quem efetiva, quem convence, quem opera essa obra nos corações é o próprio Espírito Santo. Diante desta realidade, diante dessa eficácia do chamado interno que o Espírito Santo promove no coração das pessoas, não cabe a nós, arautos de Cristo, dizermos ou julgarmos quem pode ou não pode receber o chamado externo do Evangelho. Meus queridos, muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes, além da nossa preguiça, da nossa negligência ou da nossa omissão enquanto arautos do rei, muitas vezes deixamos de cumprir o nosso papel por causa do nosso preconceito em relação ao outro. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes deixamos de exercitar o nosso dever de proclamar o Evangelho do Reino por causa do nosso pré-julgamento. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo e seja sincero nessa reflexão. Quantas vezes você já disse: fulano não tem jeito? Ou você já se referiu a uma pessoa como sendo uma pessoa dura e difícil, uma pessoa de coração duro? Quantas vezes nós, em relação à obra evangelística, nos referimos a algumas pessoas dessa forma: fulano tem um coração muito duro, fulano está enfurnado na miséria do pecado, fulano está totalmente derrotado, é impossível. Quantas vezes temos atitude semelhante? Quantas vezes não limitamos a obra do Espírito Santo e por pré-julgarmos, deixamos de cumprir o nosso papel, que é o chamado externo, que é anunciar o Evangelho do Reino? Como crerão se você não prega? Como invocarão em relação àquele que nada ouviram, que nada entendem? Muitas vezes, movidos por esse tipo de pré-julgamento, nós deixamos de cumprir o nosso papel de arautos de Cristo. Irmãos, nós colocamos limites na obra que o Espírito Santo pode realizar na vida das pessoas.
por causa dos nossos preconceitos. Lembre-se, o chamado externo é minha, é sua, é nossa responsabilidade. É responsabilidade do arauto do rei. O chamado interno, ou seja, o convencimento, é obra do Espírito Santo. Cabe à igreja do Senhor anunciar o reino de Cristo. Cabe a nós, arautos de Cristo, anunciarmos o evangelho da salvação. A obra interior, quem opera é o Espírito Santo. Eu não nasci num lar evangélico. E na minha caminhada, né, até aqui, algumas pessoas diziam, Milton não tem jeito. Só para que os irmãos possam compreender essa expressão, o Milton é difícil. Para que os irmãos possam compreender qual era o meu contexto de vida antes de Cristo. Eu fui batizado em 18 de junho de 2000, ou seja, 20 anos que eu estou na presença do Senhor. Há 20 anos atrás. Então, qual que era o meu contexto? Eu trabalhava e morava no Rio de Janeiro, minha família toda aqui de Contagem. E nesse período que eu trabalhava e morava no Rio de Janeiro, eu buscava por entendimento, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? E assim, eu buscava por entendimento a essas perguntas. E me afiliei a uma instituição do tipo filosófica, chamada de Gnose. É uma instituição que faz um sincretismo de filosofias, que pega o melhor de todas as filosofias e faz uma coisa só, um pacotão. Eu era afiliado a uma instituição desse tipo, durante muitos anos. Nesse tempo em que eu trabalhava e morava no Rio de Janeiro, como eu gosto de simplificar as coisas, família em Minas, Contagem, Minas Gerais, trabalhava no Rio de Janeiro e noivei no Espírito Santo. Olha que beleza! Fui ficar noivo lá no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Logo após o meu casamento, eu me mudei do Rio, voltando para Contagem, com a minha esposa. Me casei no Espírito Santo e vim morar em Contagem, aqui em Minas Gerais. Simples, né? Ou seja, assim que nós viemos para cá, que eu voltei para Contagem, eu com a minha esposa, e aí nós chegamos aqui na região do Eldorado, onde eu sempre residi. A minha mãe já fazia parte da igreja presbiteriana do Eldorado. E a minha esposa falava assim, Milton, agora sua mãe vai ficar enchendo a paciência para a gente ir para a igreja com ela. E não deu outra. Quando a gente veio para cá, quando nós nos estabelecemos, a minha mãe começava, vamos na igreja comigo? Aí eu sempre dizia para ela, mãe, a senhora já sabe que eu sou gnóstico, eu não vou para a igreja, eu nem gosto de crente. E eu dizia para ela assim, eu sou melhor do que muito crente. A minha vida dá de 10 na vida de muito crente. Eu tinha esse preconceito porque eu olhava para essas igrejas ou seitas que só visam extorquir a fé das pessoas. E isso é que me marcava. Então eu falava assim, eu não gosto de crente, não quero saber de igreja evangélica, que ali é só para extorquir a fé, só para tomar dinheiro do povo. Então eu ficava firmado nesse conceito que eu tinha a respeito do cristianismo, ou da igreja evangélica. E quando ela me chamava para ir na igreja, eu já saía logo com essa resposta. Então, eu não aceitava os convites, inclusive pedia para ela, não me chame mais. Mas aí ela começava a intensificar o convite à minha esposa. Como eu disse, a minha esposa era da igreja católica, na sua cidade natal, Castelo Espírito Santo, e catequista na sua igreja. E quando viemos para cá, minha mãe ficava insistindo com nós dois, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E minha esposa falava assim, Milton, sua mãe não vai parar de convidar. Eu não quero entristecer sua mãe, não quero magoar sua mãe, mas eu também não quero ir para a igreja. Eu também não queria, então os dois davam as mãos e rejeitavam os convites. Obviamente a minha mãe compartilhava na igreja com a equipe de oração e sempre estava orando por nós. Aí quando os nossos filhos nasceram, primeiro a minha filha, depois o meu filho, já estávamos com 2 meninos pequenos,
E minha mãe usando desse argumento, vamos levar as crianças para a igreja, tem um trabalho para criança na igreja. Até que a minha esposa, para não continuar rejeitando os convites, começou a frequentar a igreja com ela, a participar da igreja. De tanto insistir. Você já passou por essa experiência de insistir com uma pessoa durante anos? A minha mãe passou por essa experiência. Mas deu resultado, a minha esposa começou a frequentar, a participar. Resultado, em 15 de junho de 97, minha esposa batizou na Igreja Presbiteriana do Eldorado. E aí, agora, o alvo era o Milton. A minha esposa falava com os meus meninos, já estavam um pouquinho maiores, né? Vamos chamar o papai para a igreja. Que pai resiste a um convite de uma criança, né? Mas ainda assim eu falava, não vou. Era duro na queda. Aí estava lá na reunião de oração, minha mãe e minha esposa, pedindo oração pelo Milton. Aí uma missionária da Jocum, nossa querida irmã Madalena, ouvindo aqueles pedidos de oração, se comprometeu a começar a visitar a minha casa. Com que propósito? Lavar roupa, ajudar na cozinha. Minha esposa, professora, com 2 crianças pequenas, tinha muito trabalho, não é mesmo? Eu ia para a empresa e minha esposa ficava com as crianças. Aí essa irmã da igreja, missionária da Jocum, ela ia lá para casa ajudar a arrumar a casa, a lavar roupa. E esperava estrategicamente o Milton chegar da empresa, às 17 horas. Todo dia eu chegava em casa, 17, 17h30. E me cumprimentava, era sempre muito simpática. Aí quando ela saía, eu falava assim, o que essa mulher está fazendo aqui, Sandra? Eu não quero crente aqui em casa, hein? Falava desse jeito. Eu não quero saber de igreja. Mas a irmã estava lá todo dia, ajudar a lavar roupa, lavar vasilha, fazer almoço, fazer janta, está lá a irmã. E conversa vai, conversa vem, sempre muito simpática, muito amistosa. Posso orar por vocês? Eu falei, tá bom, pode orar. Todo dia uma oração. Posso compartilhar um texto bíblico? Aí eu, para ser educado, pode compartilhar. Mas depois que ela saía, eu soltava os cachorros na minha esposa, né? Ó, não quero isso aqui mais não. Que é isso? Está virando igreja aqui em casa? Mas idas e vindas, isso durou algum tempo, mais de ano. Beirando um ano. A irmã indo lá em casa, pacientemente, simpaticamente, lavar roupa, fazer almoço, ajudar nos deveres de casa e compartilhando a palavra. E aí eu começava a observar que aquela crente não era nada do que eu pensava que eram os crentes. Eu começava a observar aquela irmã que tinha tantas dificuldades pessoais, largava os seus filhos, ia lá para casa, na maior boa vontade, ajudar a minha esposa, e ainda assim tinha sempre uma palavra abençoadora para a minha família. Eu comecei a observar isso. Aquela irmã que tinha dificuldade financeira, que tinha enormes problemas de saúde, estava se empenhando para me abençoar. Foi isso que começou a chamar a minha atenção. Eu quero abrir uma janela com essa observação e te perguntar, quantas vezes você deixou de ser um arauto de Deus porque você tinha problema financeiro ou problema de saúde? Este é o melhor momento de você testemunhar a sua fé, porque a sua condição vai tocar vidas. E muitos Miltons vão observar as suas lutas diárias e vão perceber como você quer ser bênção na vida de outra pessoa. Foi isso que eu percebi na vida daquela irmã Madalena. Cheia de dificuldade financeira, não tinha uma renda, cheia de problemas de saúde, mas estava ali dia após dia, abençoando a minha família. Isso começou a quebrantar o meu coração. Aquela casca dura, aquele terreno árido, começou a ser arado. Aquela irmã muito sábia, sempre procurando me vincular à igreja, citando coisas da igreja. E chega um momento, nesse período de evangelismo que ela estava fazendo com a minha pessoa, que ela começou a falar dos grupos familiares que estavam iniciando na Igreja Presbiteriana do Eldorado. Imediatamente, a minha esposa começou a falar, nós poderíamos participar. Qual era a resposta do Milton?
não quero saber de igreja. E assim nós fomos caminhando. Então, alguns irmãos que eram líderes de grupos familiares foram me visitar na minha casa. E eles fizeram um convite. Você quer participar de uma reunião? É em casa mesmo. Pode ser aqui na sua casa. Ou pode ser na minha casa. E eu, para ser educado, aceitei o convite. Não, vou participar. Já que é na casa de alguém, eu não vou na igreja, vou na casa. E aí a gente ficou mais ou menos um ano caminhando assim em reuniões nos lares e recebendo a palavra do Senhor e observando a vida daqueles irmãos. E aí eu comecei a perceber que o meu julgamento estava totalmente errado sobre o que é uma igreja evangélica. O julgamento que eu tinha a respeito de seitas falsamente chamadas de igreja caiu por terra, porque eu comecei a conhecer de fato a palavra de Deus. Eu comecei a encontrar respostas que eu não encontrei na gnose. Eu comecei a perceber nas Escrituras o plano de Deus, através da vida daqueles irmãos, através da proclamação do Evangelho daqueles arautos. Como crerão, se não há quem pregue? Eu recebi pregadores do Evangelho na minha casa. E comecei a refletir sobre o sentido da minha existência, sobre aquelas perguntas que tanto me incomodavam. E encontrei nas Escrituras respostas para essas perguntas. Caminhando então, nos grupos que se reuniam nos lares durante algum tempo, famílias foram nos abençoando, famílias de arautos, que me carregavam para cima e para baixo. Eu não tinha carro na época, o irmão da igreja fazia questão de passar na minha casa, pegar tanto a mim quanto a minha esposa e os meus 2 filhos, colocar no seu carro e nos levar para as reuniões nos lares. Isso durante mais de um ano. Ou seja, virou o nosso chofer. O alvo não era apenas dar carona. O alvo era apresentar o Evangelho do Reino. E nessa caminhada, o coração foi sendo quebrantado, os preconceitos foram caindo. E no dia 18 de junho do ano de 2000, eu fui batizado na Igreja Presbiteriana do Eldorado. Uma pessoa que, à vista até da minha mãe, que era uma pessoa difícil por causa das filosofias que eu tinha muito firmes comigo, se rendeu a Cristo, por conhecer o verdadeiro Evangelho. Nesse mesmo dia, 18 de junho de 2000, o meu pai também se batizou na mesma igreja. Para alguns crentes, o meu pai era ainda pior do que eu. Eles falavam assim, fulano é duro, ainda batia com a mão assim, ó. Fulano é duro igual pedra, se referindo ao meu pai. Mas sabe quem foi o arauto que evangelizou meu pai? Que proclamou o decreto do rei, o evangelho do rei ao meu pai? A minha esposa, uma recém-convertida. Ela anunciou o evangelho, ela proclamou o evangelho da salvação. Caminhou com o meu pai durante um tempo, estudando a Bíblia. E nós dois, no mesmo dia, fomos batizados e professamos a nossa fé e fomos batizados em Cristo Jesus. Então esse é o poder da anunciação do evangelho da salvação. Quando o chamado externo é apregoado, o Espírito Santo toca com o chamado interno. Não importa o tempo que isso leva, mas o Espírito Santo atua no coração daquele que ouve. E a tendência é sermos tocados por essa vocação eficaz, por esse chamado divino que é irresistível. E assim, irmãos, nós vamos caminhando. Ou seja, 18 de junho de 2000, 20 anos atrás, eu estava sendo batizado para louvor e glória do nosso Deus. E hoje, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Se a Madalena, aquela missionária, aquela arauto de Cristo, tivesse pensado como muitos pensam, o Milton disse não. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Se ela tivesse ouvido esse não, e não tivesse apregoado o evangelho do reino na minha casa, será quanto tempo mais eu teria perdido a encontrar o evangelho de Cristo? Se o meu pai não tivesse sido
evangelizado pela minha esposa, uma recém-convertida, quanto tempo ele esperaria até que um cristão descesse do seu pedestal de preconceito, que diziam, ele é duro, ele é difícil, por isso não vamos anunciar. Quanto tempo mais precisaria para que ele encontrasse Cristo? Não é? Como diz aí o texto de Romanos, como invocarão aquele em quem nada ouviram? Meus queridos, quando nós compreendemos essa graça irresistível de Deus, quando nós compreendemos de fato o Evangelho do Reino, essa graça irresistível de Deus, essa obra que Deus opera nos corações, e a forma pela qual ela é efetivada em nossas vidas, quando compreendemos esta verdade, 3 convicções precisam nortear o nosso estilo de vida, para sempre. 3 convicções precisam nortear o nosso estilo de vida. A primeira convicção que precisa nortear o nosso estilo de vida é que ser um arauto de Cristo é um privilégio, porque nos tornamos cooperadores de Deus em seu plano redentivo. Ser um proclamador do Evangelho é um privilégio. O Senhor Jesus nos ordena a, por onde formos, fazermos discípulos, anunciarmos o Evangelho do Reino. Como crerão se não há quem pregue? Tem muito cristão que trata esse privilégio como se fosse apenas uma obrigação, ou pior, como se fosse um fardo pesado. Um fardo pesado de ser carregado. Tem muito crente que trata o seu dever evangelístico não como um privilégio, mas como um fardo a ser carregado. Nós precisamos enxergar essa atuação que temos enquanto arautos de Cristo como um privilégio que Deus atribui a nós. Esta visão distorcida de que a obra evangelística, o evangelismo pessoal, é um fardo, é difícil, é um peso. Essa visão distorcida se dá porque muitos de nós ainda estão com seu estilo de vida pessoal marcado por comportamentos limitadores. Comportamentos limitadores como insegurança, ou sentimento de incapacidade. Comportamento limitador como o comportamento da procrastinação. O que é isso? Deixa tudo para depois. Vai empurrando com a barriga, deixa para depois. Depois eu falo com fulano. Depois eu vou à casa do ciclano. Depois eu oro pelo beltrano. Procrastinamos. É um comportamento limitador. Outro comportamento como o preconceito, que eu citei anteriormente. Nós pré-julgamos. É um preconceito condenatório. Ali não adianta insistir. Ali não adianta falar. Muitas vezes, nós, por causa dessa atitude, deixamos de anunciar o Evangelho do Reino. Preguiça, omissão. Somos omissos, muitas vezes, no nosso dever pessoal de proclamarmos o Evangelho. Medo. Medo do que as pessoas dirão. Quantos nãos eu vou receber? Aquela irmã que foi à minha casa durante tanto tempo, recebeu muitos nãos, mas perseverou em anunciar, em expor as Escrituras. Nós nunca sabemos onde uma boa semente vai cair e dar frutos. O fato é, a boa semente dá frutos. A questão é, você está disponível para proclamar o Evangelho do Reino? Você está disponível para ser um arauto de Cristo? Esta é a questão. Uma lista enorme de comportamentos limitadores típicos de uma pessoa que ainda não se rendeu completamente ao seu Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos, nós não podemos permitir, presta atenção, nós não podemos permitir que comportamentos limitadores nos impeçam de exercitar esse privilégio que recebemos da parte de Deus, de sermos cooperadores em sua obra, em seu plano redentivo. O grande rei expediu um decreto,
e entregou esse decreto nas mãos do arauto. Cabe ao arauto anunciar a todos que possam ouvir esse decreto real. Como crerão, se não há quem proclame a palavra do rei? Irmãos, segunda convicção que precisa nortear o nosso estilo de vida enquanto filhos de Deus, nesse cumprimento do evangelismo pessoal, é que a mensagem que proclamamos, meus queridos, isso aqui é libertador, irmãos. A mensagem que proclamamos não reside em nós. O poder dessa mensagem não reside em nós, mas no Rei, no Senhor. É o próprio Deus, o Espírito Santo, é quem executa o chamado irresistível, aquele chamado interno, que nós chamamos de vocação eficaz. É o próprio Espírito Santo que executa em cada coração. O nosso dever é apenas anunciar a boa palavra, anunciar o Evangelho. A compreensão desta verdade, meus queridos, tira de sobre nós o peso de sermos salvadores de alguém. Nós não somos salvadores de ninguém. Nós somos arautos de Cristo. O nosso dever é anunciar o Evangelho de Cristo. Mas essa compreensão não anula a nossa responsabilidade pessoal de sermos servos que manejam bem a palavra da verdade. Compreendermos a obra do Espírito Santo no chamado interno não anula a nossa responsabilidade pessoal de sermos servos que manejam bem a palavra da verdade, que busca se preparar para esse propósito, para esse servir ao nosso Deus. O Senhor Jesus nos alerta algo muito sério em sua palavra: sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Enquanto arautos do rei, não podemos ser negligentes ou omissos diante desta obra. Terceira convicção, meus queridos, que precisa nortear o nosso estilo de vida enquanto filhos de Deus, neste cumprimento do evangelismo pessoal, é o senso de urgência. Senso de urgência. Lembra quando eu falei que o arauto do rei, quando recebe o decreto real, ele sai velozmente, com um senso de urgência a todas as vilas para anunciar o decreto real. Ele não espera, ele não empurra para o dia seguinte, ele sai com urgência a anunciar o decreto real, porque é o trabalho dele, é o dever dele, é a responsabilidade dele. Então, terceira convicção que precisa nortear o nosso estilo de vida enquanto filhos de Deus, diante dessa obra evangelística, é o senso de urgência. Eu ouso dizer, irmãos, a igreja nos dias de hoje perdeu completamente este senso de urgência. Qual é a taxa de crescimento da sua igreja? A culpa não é do pastor, não é dos presbíteros. A culpa é de todos nós. De repente, nós não estamos sendo arautos de Cristo neste bairro, nesta cidade. Evangelismo não é um programa eclesiástico, restrito a um departamento ou ministério da igreja. É o plano de Deus para cada um de nós, para cada um de seus filhos, executarem, assim como Jesus se entregou a esta obra evangelística. Eu e você fomos nomeados e empossados por Jesus Cristo para seguirmos o seu ofício, de irmos e proclamarmos o evangelho do reino, de anunciarmos o evangelho da salvação, de anunciarmos que o reino de Cristo se estabelece na terra. Tenhamos urgência em proclamarmos essa verdade com as nossas vidas, com a palavra do rei. Tenhamos urgência. Verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Você é a resposta a esta pergunta.
Você, enquanto arauto de Cristo, é a resposta a essa pergunta. Anuncie, proclame o evangelho do reino, porque assim as pessoas ouvirão, porque assim o Espírito Santo tocará corações, porque assim as pessoas poderão invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim as pessoas poderão se render a Cristo Jesus, deixando de lado todos os seus preconceitos, deixando de lado todos os seus vícios e manias, porque alguém anunciou para ela o evangelho de Cristo. Meus queridos, Jesus te enviou às nações, mas esse envio começa com o seu vizinho. Este envio começa com os da própria casa, os da própria circunvizinhança. Você é enviado como arauto de Cristo a proclamar o evangelho do Senhor. A questão aqui, irmãos, não é o que podemos fazer ou o que não podemos fazer. A questão é que você foi chamado como um arauto do rei a ir e a anunciar as boas novas da salvação. Muitos ainda estão nas trevas aguardando a luz de Cristo. Muitos ainda estão perdidos aguardando o chamado do Senhor. E nós, os que cremos, o que nós estamos fazendo para corresponder a esta necessidade daqueles que estão em trevas, daqueles que estão perdidos, carecendo do evangelho do reino, carecendo de ouvir o anúncio de Cristo através de nossas bocas. Meus queridos, em algum momento da história, de nossa história pessoal, eu e você fomos alcançados por essa graça irresistível. Agora somos nós os proclamadores, os arautos, a anunciar essa graça de Deus, a anunciar o evangelho da salvação. Devemos anunciar o evangelho com urgência, entendendo que anunciamos uma mensagem que mudará o destino eterno das pessoas. E esta missão é pessoal. Esta missão é um privilégio meu, seu, nosso, para cada um de nós. Confiada pelo próprio Rei, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa missão nos foi confiada por Ele. Então, meus queridos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Anuncie o evangelho do Senhor. Se empenhe a fazer a vontade do Pai em proclamar a sua salvação em Cristo Jesus. Antes de orarmos para encerrar essa meditação, eu quero propor um desafio. Eu não poderia falar tudo isso aqui e deixar um para casa, uma tarefa, um desafio, que na verdade é o nosso dever. Pensa comigo, pelo menos o nome de 2 pessoas que não são cristãs, 2 pessoas que são acessíveis, que você tem fácil acesso a elas, 2 pessoas que têm uma certa abertura a você. Anote o nome dessas 2 pessoas e comece a orar por elas. E comece a visitá-las, a frequentar as suas casas, comece a servi-las e a anunciar o evangelho do reino. Aproveite esse tempo de isolamento social e ligue para essas pessoas. Fulano, como você está? Como está a sua família? Ore por ela. Diga que você está orando. E no tempo oportuno, visite-a. No momento oportuno, aproxime-se e pregue o evangelho do reino com a sua vida, com o seu testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Esse é o desafio. Quantos aqui vão levar a sério esse desafio a partir de agora? Então eu te desafio a arregaçar as mangas e a subir na colina e proclamar o evangelho de Cristo, porque a palavra da salvação está à nossa disposição para anunciarmos a todos aqueles que virão a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, graças te damos por esta palavra.
Te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo continue falando ao coração dos Teus filhos e filhas, que haja um despertamento na igreja do Senhor, que cada membro dessa igreja, que cada filho do Senhor se assuma essa responsabilidade de arauto que o Senhor mesmo incumbiu a nós, e que venha, ó Pai, a se aproximar do perdido, se aproximar daquele que está em trevas, com o propósito de anunciar o Teu Evangelho, de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, servindo de testemunha, servindo como instrumento de suporte do Senhor na vida daqueles que precisarem, mas com este propósito, a apresentar a Cristo, a apresentar o Evangelho da salvação. Desperta o Teu povo, ó Pai, desperta o que dorme, e que nós possamos, ó Pai, continuar exercendo esse privilégio de sermos cooperadores de Cristo, nesta obra de salvação, cooperadores nesse plano do Senhor. Assim oramos e damos graças a Ti, porque um dia fomos alcançados pela Tua palavra, e Te pedimos, aviva a Tua obra em nossos corações, para que sejamos instrumentos da Tua salvação na vida de muitos, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus. Reverendo Milton, muito obrigado. Deus continue abençoando ao senhor, ao reverendo Felipe, toda a equipe lá do bairro Eldorado, da igreja do Presbiteriano Eldorado. Um forte abraço aos irmãos de lá. Eu gostaria de chamar mais uma vez aqui à frente a nossa irmã Viviane Mello. Ela vai estar louvando a Deus com mais uma canção. Eu queria que você continuasse refletindo, meditando também nesta canção. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado, sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus braços fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo um caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela
comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Que bênção, não é? Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações hoje. E o que me ocorreu foi a passagem lá do filho pródigo. Sabe, Deus realmente está ainda de braços abertos, aguardando aqueles que têm ouvido o Evangelho. Ele tem trabalhado nesses corações. E você que está nos ouvindo hoje, Deus também tem trabalhado na sua vida. Se você tem compreendido isso, se você tem sentido o quebrantamento do Senhor, se a palavra dele tem trabalhado na sua vida, então realmente é tempo para você voltar. É tempo para você estar na presença de Deus. Talvez você não está longe de Deus. Você diz e pensa assim, mas você está longe da comunidade cristã, você está longe, não está mais frequentando uma igreja por alguma razão. Então, olha, reflita em tudo o que você ouviu. Tome logo uma decisão, porque a gente não sabe o que nos trará a luz no dia de amanhã. Eu quero orar por você, inclusive, e orar para que não só nós como igreja, mas você, inclusive, que já conhece o Evangelho, realmente tenha essa decisão firme no coração de servir esse Deus com gratidão, com alegria e viver a vida realmente com o olhar e com a mente, com o coração fixo, não nas coisas desta vida, desta terra, mas no reino do Senhor, no céu. Então receba esta oração, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, mais uma vez rogamos o teu favor, que de fato esta palavra continue trabalhando no coração da tua igreja, despertando a tua igreja, animando a tua igreja dia após dia. Começar em mim, Senhor, cada manhã, para que a gente continue pregando o Evangelho. Continue, ó Deus, disposto nas tuas mãos, sendo um instrumento das tuas mãos, e sejamos assim, como este arauto, como ouvimos hoje, Senhor. Que a gente seja realmente disposto e que a gente esteja, ó Deus, constantemente anunciando este grande decreto, esta grande graça, este convite maravilhoso que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a redenção do Senhor em Cristo Jesus. Ó Deus, e também aqueles que talvez estão ainda distantes, que o Senhor continue trabalhando no coração deles. Que o teu Espírito complete essa boa obra no coração deles, para firmar-lhes os passos. Ó Deus, se há alguém ainda prostrado, caído, nós pedimos que a boa mão do Senhor agora possa levantá-los, possa erguê-los e possa ajudá-los, Senhor, cada passo no rumo certo. Essa é a oração que eu lhe faço. Esta é a bênção que eu lhe peço, ó Deus, para cada vida. Que o Senhor os abençoe segundo o teu conselho gracioso, em nome de Jesus. Receba a bênção e você tenha uma semana profícua, abençoadora na vida de muitos, no nome de Cristo. Que a graça maravilhosa de Jesus, o Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a promessa, e seja sobre você, a igreja do Senhor, espalhada em toda a terra, não só agora, mas para sempre. Amém. E mais uma vez, obrigado a todos, principalmente você que esteve conosco, irmã Viviane, participou conosco aqui, reverendo Milton, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.